vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal. O canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios teológicos. Agradeço aos inscritos, agradeço aos comentários, agradeço ao retorno que vocês me deram. E você que está chegando agora, não é inscrito, inscreva-se. És bem-vindo neste canal. E nós temos uma playlist, quem quiser ver os demais vídeos das lições passadas, pode estar acessando a playlist, e tanto as lições de jovens quanto as lições dos adultos. Hoje o tema é ética cristã e vida financeira. Falar de finanças. A Bíblia fala de finanças. Algum tempo atrás eu estava dando uma palestra e eu disse que a Bíblia ela tem tudo o que nós precisamos. A Bíblia fala de namoro, fala de noivado, fala de casamento, fala de economia, fala de filosofia, apesar dela não ser um livro de estudo filosófico, mas ela fala da filosofia, fala da ciência, fala de tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, para viver bem, a Bíblia fala sobre isso. E hoje o tema é finanças. E a Bíblia fala de finanças? Fala de finanças. Então nós precisamos olhar para a Bíblia para ter uma finança organizada, adequada para a nossa vida. Veja só, os provérbios de Salomão, agora não é Salomão, se não me engano é Agur, ou outro que diz assim: não te peço nem a riqueza e nem a pobreza, para que, enriquecendo, me venha esquecer de ti, ou empobrecendo, venha furtar. Então ele está pedindo o quê? O equilíbrio financeiro. Ele pede a porção de cada dia. Isso está em consonância com o que Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né? Então nós precisamos de uma vida financeira para viver dia a cada dia. Ah, mas e os que são ricos? Não. A riqueza ela é um dom. Deus dá a riqueza. Tem gente que tem o dom de ser rico. Ele começa do nada, daqui a pouco ele é abençoado. Agora, os que querem ser rico por qualquer motivo, aí nós temos um conselho. Dizem aos que querem ser rico, que desejam, que lutam, que batalham, que atropelam, a gente trabalhar para ter uma vida equilibrada é diferente. Então é sobre isso que a lição está dizendo, sobre o equilíbrio, o equilíbrio financeiro. Tem um indivíduo na internet e na sociedade, nos canais de televisão e nas livrarias chamado Gustavo Cerbasi. Então ele fala sobre as finanças, é um especialista para tratar da finança de casais. Então ele fala que dentro das finanças o que manda em primeiro lugar é a qualidade de vida. Não adianta você ter uma casa boa e não ter uma qualidade de vida adequada, carro bom, muitas somas de dinheiro na conta e não ter uma vida, uma qualidade de vida. Primeiro ponto, nós precisamos partir da qualidade de vida. A casa deve ser condizente. Uma casa condizente com a sua vida financeira, senão a gente vai gastar mais com a casa do que com o próprio sustento. Um carro dentro do orçamento. Não adianta a gente ganhar algum salário mínimo e ter um carro aí que os documentos dele, IPVA, eles são mais caros do que o salário. Então o carro tem que ser condizente com os padrões de vida. Não adianta se fizer diversos planos e seguros, se são maiores os gastos com planos de seguro do que com o seu próprio salário ganho. Então, o primeiro ponto é o equilíbrio. É o equilíbrio dentro da casa, dentro do carro, o carro dentro da proporção daquilo que nós temos em dinheiro. Segundo, nós temos que ter amigos. Os amigos fazem parte da saúde familiar. Há pessoas que são ricas, mas não têm amigos, vivem trancafiados, vivem fechados dentro de casa. Então nós precisamos de amigos. Amigos faz bem para a nossa saúde, para a nossa convivência, para a alma. E não é à toa que está escrito lá que o homem de muitos amigos, o que diz? Então é nesse sentido. Então, no primeiro ponto, dentro da vida financeira, das questões familiares, nós devemos perguntar: o que é bom para eu? O que é bom? O que é importante para você? Você sabe. Às vezes o que é importante para mim é diferente do que é importante para você. Veja só, as famílias do passado, família do Brasil passado, eles não planejavam e com isso sofriam, porque não tinham planejamento, as questões das poupanças ainda são muito recentes, então eles sofriam com isso. E essas famílias do passado, eles querem dar aos seus filhos que eles não tiveram, então com isso querem dar tudo aos seus filhos. Muitos filhos, eu estive na faculdade, que os pais davam para os filhos carro,
apartamento, dinheiro, proporcionavam tudo. Eles viam tudo de bandeja. Isso é um erro por quê? Porque eles não vão saber o valor disso. Que veio tudo de graça, então não sabe ali quanto custa. Isso não sou eu que estou dizendo, mas as pesquisas em relação a estes pais corujas com esses filhos. Pouca poupança sendo gerenciada, ela pode aumentar o poder aquisitivo. Então, se você tem uma poupança pequena, mas você começa a gerenciar ela, vai aumentando o poder aquisitivo. Então, ao invés de doar carro, casa, apartamento, dar dinheiro, altas somas de mesada para os filhos que estão na faculdade, porque no passado os pais não tiveram isso, eles querem proporcionar aos seus filhos isso, em vez de abrir uma poupança para que ela seja gerenciada, é melhor do que doar essas coisas aí. Uma poupança bem gerenciada, ela aumenta o poder aquisitivo. O mau gerenciamento também gera dívida. Não adianta você ter uma poupança gorda e gerenciar ela mal. Então vai gerar muitas dívidas para a família. Melhor dar aos filhos a educação financeira do que dar essas coisas aí, né? De carro, casa, uma conta, uma mesada exorbitante. Então a conscientização ou a educação financeira é o melhor caminho para o menino, a menina, os filhos aprenderem a lidar dentro das questões financeiras da família. Eles vão aprender a economizar, aprender a gastar, aprender a valorizar o sustento que o pai está dando. O que a Bíblia ela reprova não é a questão de ter muito dinheiro, da pessoa ser rica, mas a gente vê na Bíblia que a reprova vem pelo amor ao dinheiro. Tem pessoas que amam o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Porque por dinheiro, as pessoas que fazem as coisas más, não é o dinheiro em si, o dinheiro é neutro. Né? Por dinheiro as pessoas casam, por dinheiro as pessoas se divorciam, por dinheiro as pessoas morrem e matam. Né? Dinheiro não produz felicidade, não é o dinheiro em si que produz a felicidade, mas as pessoas que estão com o dinheiro, que convivem com o dinheiro, que têm essa dificuldade. Então há ricos com glamour, sem a felicidade. E com sofrimento, e com angústia. Eu conheci alguns ricos, que eles tinham dinheiro, tinham glamour, tinham propriedades até fora do país, mas eu cansei de ouvir eles gritando, tomando remédio para dormir, gritando, dizendo, não tenho paz, nem dentro da minha casa. Então o dinheiro não traz felicidade. Assim também como os pobres, né, com falta de dinheiro, eles não têm a felicidade, não é porque não tem dinheiro que é feliz, não é porque o pobre não tem dinheiro que ele é humilde, né? Então não é essas questões. Tem muito pobre aí que é orgulhoso. Tem muito pobre aí que sofre também com essas questões aí. E não é o dinheiro que provoca isso, mas a personalidade da pessoa, o apego, né? O apego ao dinheiro é um mal. O dinheiro em si, ele é, como eu disse, ele é neutro, mas o amor a ele traz muitos prejuízos. A Bíblia fala que o avarento ama o dinheiro, o avarento é egoísta, o avarento tem insônia, o avarento tem angústia, o avarento tem desconfiança, o avarento ele é sem afeição, isso é bíblico, né? Então nós não podemos ser avarento. A falta de dinheiro produz fome e produz miséria e produz sofrimento, mas a abundância traz avareza, traz egoísmo e traz orgulho e traz sofrimento. Pode ver que são coisas diferentes, o dinheiro não é o dinheiro em si, a espécie em si, mas como lidamos com ele, como amamos, como nos planejamos, como colocamos o coração nele que vai fazer a diferença. Veja a questão do jovem rico. O jovem rico, o que Cristo propôs para ele é tirar o coração do dinheiro e pôr no reino. Mestre, tudo isso tem observado. Jesus falou, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Doa aos pobres e segue-me. E ele saiu triste porque possuía muito dinheiro, muita propriedade. Quer dizer, o amor dele não estava no reino nem no mestre, estava nas riquezas. Já para Zaqueu, Jesus não pediu. Zaqueu, vai, vende tudo e segue-me. Não, senhores. Zaqueu espontaneamente ele se dispôs a devolver. Se porventura tenha defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente. Quer dizer, ele na hora já desprende do que tinha e coloca o amor em Jesus Cristo. Nós temos passado por um período que era chamado, agora está menos, mas já passamos por diversas ondas dos modismos teológicos, entre eles era a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, antigamente eu ficava indignado, estudei muito sobre a teologia da prosperidade, poder elencar aqui livros que falam sobre a teologia da prosperidade, as pessoas incentivando a ser rico, motivando, dentro das igrejas evangélicas, pentecostais, até a nossa Assembleia de Deus, as pessoas estavam aprendendo com esses neopentecostais
a fazer barganha para Cristo. Dizer, não, você deve dizimar porque Deus vai destampar as portas do céu para você, você vai ser mais rico, vai ser mais abençoado, etc. Isso é uma verdade, mas isso não é o motivo do dízimo. Você dizimar para ter dinheiro em abundância. Você tem que dizimar porque ama a obra. Você tem que ofertar, não, oferte porque você dando 100, Deus vai te dar 1000. Isso aí não é o motivo correto dos dízimos e das ofertas. O motivo correto de você ser dizimista e ofertante é amar a obra e não porque você quer quadruplicadamente. É uma maneira errada, sempre bati nessa tecla. Não, se dizimar, você era mais abençoado ainda. Se desse dinheiro, se abrisse a mão, era mais abençoado. Não é esse o motivo para você ser um dizimista fiel. Então a teologia da prosperidade trouxe esse tipo de pensamento, não é? Que as pessoas devem dar porque Deus vai abrir as portas, e pastores, líderes evangélicos falando isso aí. Então o motivo correto de você ser dizimista e ofertante não é o dobro, o tríplice recompensa, mas porque você ama Deus, ama a sua obra, Ele te deu tudo, então nós retribuímos. Ou tentamos retribuir, não vamos conseguir retribuir. E simplesmente também para provar que o seu coração não está nas finanças. Porque assim meu coração está nas finanças. Quem não quer dar 100 e receber 1000? Quer dizer, meu coração está voltado nas riquezas. E esse não é o motivo exato. Então eu ficava antigamente indignado com os líderes, né? Esses líderes estão enganando as pessoas. Da teologia da prosperidade aí nesses neopentecostais, estão enganando as pessoas, querendo vender isso, querendo vender aquilo. É um engano. Mas pensando bem, as pessoas se enganam porque querem deixar se enganar. Por quê? Pelo amor ao dinheiro, meu irmão. Por amor ao dinheiro, eles deixam se enganar. Na verdade, esses irmãos menos avisados, eles estão querendo o quê? Querendo retorno, querendo dinheiro, querendo vida fácil. Então cai nessas campanhas, nessas mulheres que dão suas geladeiras, sua casa, seu carro, em troca de prédios, como se Deus fosse restituir isso em prédios. Então eles querem, porque amam isso. Então também o erro está não só nos líderes, né? Mas nessas pessoas que estão aí buscando a satisfação no dinheiro. E essa não é a nossa busca, né? Não é a nossa busca. Nós ofertamos e dizimamos porque somos fiéis a Deus. O fruto do Espírito, fé, fidelidade. Então a capacidade de ser fiel com as finanças, ela é uma prerrogativa para a gente ser dizimista e ofertante. E segundo, porque amamos o reino de Deus, a obra de Deus. E terceiro, porque não estamos presos ao dinheiro. Então nós doamos a oferta e ofertamos porque não estamos presos a ele. Esses são os motivos. Não porque queremos o triplo, quadruplo, quintuplo. Se fosse assim, vai jogar na Mega Sena, não é? Vai investir na Bolsa de Valores. Trabalho e emprego. A lição fala sobre trabalho e emprego. Emprego, ele é uma fonte de renda. O trabalho é a fonte de vida. Meu pai trabalha até agora. Né? Trabalho, ele é emocional, nas relações amorosas, na igreja, tudo isso é um trabalho. Né? O trabalho físico, ele é um trabalho. As relações amorosas também dá trabalho, você ter uma relação amorosa adequada. A igreja em si também, a gente está trabalhando, né? Quando você prega tem o cansaço físico, e tudo isso é trabalho. Então trabalho e melhorias, como reconhecer-se ou como realizar-se através do trabalho. O trabalho, ele traz uma autorrealização para o homem. Karl Marx, ele já dizia que o trabalho dignifica o homem, mas depende, Marx, vamos analisar, e dignifica em quê? Precisamos entender essa dignificação. O trabalho, ele traz a necessidade básica para a minha vida, o meu sustento básico, o salário é condizente, é suficiente. Então o trabalho só vai dignificar o homem quando o trabalho estiver dando um retorno satisfatório para a vida e para a família. Aí ele ele está dignificando. Então, primeiro ponto, os irmãos não devem se envolver com meios ilícitos, não explorar, não extorquir ninguém, porque dessa forma aí o trabalho ele não é digno e as pessoas não são justas quando praticam esse tipo de situação. Outro ponto que a lição fala é a capacitação profissional. Ela fala sobre a mobilidade social. O que é a mobilidade social? É a passagem de uma situação social para outra. A passagem de uma situação social para outra. Você está numa situação e então tem essa passagem para uma situação mais elevada. E como se acontece essa passagem da associação, né, da situação social? Primeiro, o estilo de vida. Tem pessoas que têm um estilo de vida elevado, então ele já está no outro nível, no outro patamar social. Tem pessoas que, pela posição do mercado, o Brasil, dependendo da posição do mercado que ele está, ele tem uma situação social.
Aí agora caiu mais, por causa da corrupção, ele está lá embaixo na situação do mercado. E o terceiro pela escolaridade, que é o da lição. O quarto é pelos padrões de consumo. Aquilo que a gente consome, a China, os padrões de consumo da China são elevados. Então ela está numa posição social, mobilidade social mais elevada do que outros países porque consome mais. Então, mas o que a lição coloca ali é pela escolaridade. Passar de uma posição social através da escolaridade. É o ponto que está dizendo aí. Então nós observamos quem nessa forma? Observamos Joaquim Barbosa. Ele era da classe pobre, mas a partir da escolaridade galgou uma posição social muito elevada. Então é isso que a gente deve colocar para os jovens, para os adolescentes, para os irmãos que querem uma posição maior. Trabalho e estudo. Você quer uma vida melhor? Então trabalhe. Quer uma vida melhor? Então estude. E é dessa forma aí, não através de trapaças, não através de negociatas, não através de barganhas, né? Agora, a lição pergunta como administrar o dinheiro. Como que a gente administra? Primeiro, rendimento. Renda ativa é o que vem como o seu trabalho. O que é uma renda ativa? Renda ativa é o que vem como produto do seu trabalho. Você trabalhou, então tem uma renda. Então essa é chamada renda ativa. Então, através da renda ativa, nós temos o segundo momento para administrar bem o dinheiro. O que é? Poupar. Criar hábito de poupar. Começar com um pouquinho. Esses porquinhos que a gente vai colocando moeda é um hábito de poupar. Guardar um real, R$2, isso é um hábito de poupar. A poupança ela surge com isso, de guardar aos poucos, para aos poucos ir gerando uma quantidade suficiente para um negócio. E terceiro, como administrar o dinheiro? Em terceiro lugar, investir. Nós sabemos gastar, precisamos buscar meio de investir. Como um investimento possível que não aumenta o valor, qual que é isso? Existem investimentos que eles não aumentam o valor, são chamados de investimento passível. O que são investimentos passivos que não aumentam o valor? Por exemplo, um automóvel. Você compra um automóvel novo, então ele não vai aumentar o valor, a tendência é diminuir o valor. A cada ano, 18%, 20% ele perde o valor. Você compra roupas, compra calçados, é um investimento que ele é passível, ele não sobe, ele só diminui. Agora, existe o investimento ativo, investimento em imóvel, por exemplo. Você investe em imóvel, o imóvel tem um valor. Compra uma casa hoje, dá uma melhorada nela, ela vai valer mais. Compra um terreno, carpe ele, cerca, vai valer mais. É um investimento, é um bom investimento em imóveis. É um exemplo que eu estou dando de outro tipo de investimento. E nós temos a simplificação. Como administrar o dinheiro? Quarto lugar, a simplificação. O que é isso? Estilo de vida. Estilo de vida simples, cortar gastos. Se a gente mora numa casa que os gastos da casa elas são elevados, mude para uma menor, que os gastos vai ser menores. Mora em um condomínio que você paga R$1.000 e ganha 2.000 de salário, mude para um condomínio que você paga R$200 de condomínio. Então assim é a simplificação. Estamos simplificando. Terceiro, a alimentação. Os estudiosos, sociólogos, eles estão dizendo assim que na alimentação nós gastamos 40% da nossa renda com alimentação. E ainda aconselho dizendo assim, quando vamos ao mercado, devemos ir sem fome, para não estar comprando coisinhas fora do orçamento, da lista de compra do mês. E vamos sem criança, porque a criança vai estar pedindo tudo que é desnecessário e a gente não aguenta, vai estar comprando. Então comprar a lista que você levou certinho e ainda comprar para o mês. Não vai comprar toda semana, que cada semana que você vai no mercado, alguma coisa aparece e a gente vai estar gastando no mercado. Terceiro, comprar sem cartão. Compra sem cartão para estar evitando parcelar e fazendo dívida. São conselhos básicos que eles dão para a gente administrar bem o dinheiro, que são válidos. Então a gente gasta 40% da nossa renda com alimentação, 20% nós gastamos com educação, 15% gastamos com a saúde, 5% só com o lazer e 20% é para se divertir. Então, quando a gente vai cortando os gastos, o divertimento é maior, o lazer é maior. Aumentar esse lazer de 5% para 10%, se a gente cortar os gastos adequados. Então, e essa satisfação no prazer, no lazer, ela ajuda a convivência familiar e a estabilidade, e as emoções da pessoa são mais gerenciadas, são mais bem-vindas quando essas coisas são bem negociadas. Outro ponto que a lição fala é como evitar dívidas. De que forma devemos evitar a dívida? A dívida é um senhor impiedoso, já dizia Napoleão Hill. A dívida é o inimigo fatal
do hábito da economia, né? Se Napoleão Hill, que é um americano, falava sobre as dívidas, dizia exatamente isso. Então, dívida, ela é um hábito. A gente pega o hábito de gastar, acostumei a comprar no carneiro, acostumei a comprar parcelado, acostumei a comprar fiado. Vamos tirar esse hábito, que a dívida é um hábito. O segundo princípio da dívida, de evitar as dívidas, de como evitar, nunca deva nada a ninguém. Coloca isso na cabeça, de eliminando as dívidas para nunca dever nada a ninguém. Dívidas são areia movediças. Cada vez que a gente vai mexendo e ampliando e postergando as dívidas, vai virando uma areia movediça. Nós vamos afundando cada vez mais nessas dívidas. Dívidas é medo. Medo gera pobreza, então a gente fica com medo de gastar, com medo das dívidas e vai ficando pobre tanto no pensamento quanto no dinheiro, nas economias arrecadadas. E também, como evitar a dívida? Evitando as dívidas supérfluas. Tem dívidas que são supérfluas. Todos nós temos dívidas supérfluas. Compramos alguma coisa desnecessária. Vamos no mercado, alguma coisa está barata, vou comprar porque está barato. Então isso são dívidas supérfluas. Dívidas para a renda ativa geram lucros. Se nós temos dívida para uma renda ativa, como que é? Dívida que geram renda ativa e essas rendas ativas geram lucros. Como que é isso? Você compra um terreno, compra parcelado, é uma dívida. Mas quando você terminar de pagar a dívida, aquele terreno vai valer muito mais. Compra uma casa, compra parcelado. Mas quando terminar de pagar a casa, ela vai valer muito mais. Então essas dívidas, elas geram renda ativa, quer dizer, geram lucros. Então isso é uma boa dívida. Se vai ter retorno, é uma boa dívida, é uma dívida ativa que vai te gerar lucro. Agora, outro ponto, não trabalhar apenas para pagar dívidas. Tem gente que trabalha somente para pagar dívida, então esse não é o objetivo. Você deve trabalhar para alimentar, deve trabalhar para a educação, deve trabalhar para o lazer e não somente as dívidas em si. Por isso que é necessário trabalhar para outros objetivos também. Parar de comprar a prazo e eliminando as dívidas passo a passo. Tem pessoas que compram muito a prazo, então precisa parar de comprar a prazo. Aprender a guardar dinheiro, né? Vamos guardar dinheiro, como eu já disse no princípio, você começa guardando de R$1, R$2, daqui a pouco R$100, e assim a gente vai controlando as dívidas e fazendo uma poupança adequada para conviver bem. Na verdade, esse é o objetivo da lição, dar ensinos, dar diretrizes que vai te levar a pensar. Se a gente começar a pensar nessas possibilidades de melhoria de vida, de melhoria de situação e uma administração adequada, segundo a própria Bíblia, nós vamos estar tendo planejamento familiar e a ética e a questão financeira está sendo resolvida para a nossa vida. Então aqui eu encerro minha aula, que Deus em Cristo vos abençoe.